de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? A Tiana tá morrendo de saudade de cada um de vocês. E hoje eu vim aqui conversar, contar para vocês mais uma história de Jesus. Mas antes de contar essa história, vamos começar orando. Então, fechem os olhinhos e vamos conversar com Deus. Vamos agradecer por mais este dia de vida. Senhor Jesus, muito obrigada por mais este dia de vida. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família, dos nossos amigos. Que neste momento, Pai, nós possamos entender da Tua palavra, que ela venha morar em nossos corações. Nos dá entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, a história que eu vim contar hoje para vocês é a história de 2 Timóteo. Na semana passada, vocês ouviram, né, a história de 1 Timóteo. Quem escreveu foi Paulo, enquanto ele estava preso. E ele escreveu essa carta para o seu amigo Timóteo, né? Então, hoje eu vim aqui contar para vocês a segunda carta de Paulo. A segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo, ele começa essa carta dizendo para Timóteo que ele não precisa ter medo. Mas ter medo do quê, tia Natália? Do que a gente tem medo? Eu tenho medo de barata. Vocês também têm medo de barata? Do que vocês têm medo? Sim, a tia Ana tem medo de barata. Mas Paulo, ele começa dizendo que o Timóteo, ele não precisa ter medo. Sabe por que ele não precisa ter medo? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus e a gente recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele vem morar em nossos corações, a gente não precisa ter medo, porque a gente se enche de amor de Deus, sabiam disso? Então Paulo, ele diz para Timóteo que ele não precisa ter medo. Então, quando a gente tem Jesus, a gente deixa de ser medroso, porque a gente entende que a gente tem o Espírito Santo morando em nosso coração. Paulo também fala para Timóteo que ele deveria agir como um soldado, mas Timóteo ele não fazia parte de nenhum exército. Vamos tentar entender mais um pouquinho disso? Bom, vou dar 2 exemplos para vocês. Quando a gente vai assistir um jogo de futebol e alguém não cumpre com as regras, essa pessoa ela vai ganhar alguma recompensa? Ela vai vencer o jogo? Difícil, né? Uma pessoa que não segue regras conseguir vencer um jogo. Porque quando a gente não segue as regras, no jogo de futebol a gente ganha falta, a gente pode até ser expulso do jogo, não é verdade? Então é difícil a gente ganhar alguma recompensa. Por exemplo, na sala de aula, quando a professora fala que ela vai escolher um ajudante do dia, a professora ela vai escolher aquele coleguinha que só tá bagunçando, que não tá fazendo a lição, ou ela vai escolher aquele coleguinha que tá respeitando quando a professora fala que é pra ficar em silêncio, quando ele faz toda a matéria. A professora escolhe o coleguinha, né, que tá obedecendo a professora, que tá fazendo toda a lição. Então, Paulo, quando ele diz que Timóteo deveria agir como um soldado, ele quer dizer que em todo tempo nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus, certo? Quando nós obedecemos a Deus, quando nós obedecemos aquilo que papai e mamãe ensina, aquilo que a gente aprende aqui no Geração, Jesus ele fica muito alegre, porque nós estamos obedecendo a palavra dele, a vontade dele. Então isso faz com que Jesus se alegre com as nossas atitudes. Então, como que Jesus se alegra com as nossas atitudes? Quando nós respeitamos o papai, quando nós respeitamos a mamãe,
quando nós obedecemos a professora na escola, quando nós obedecemos os nossos avós, os nossos tios, quando a gente não briga com o coleguinha, não é verdade? Então, sempre quando nós temos atitudes boas, independente do lugar onde nós estamos, Jesus, ele fica muito feliz com tudo isso. Até mesmo quando nós reconhecemos que fazemos alguma coisa errada e pedimos perdão, Jesus, ele se alegra com a nossa atitude e ele percebe que nós podemos fazer coisas boas para o reino. Paulo, ele também nos deixa alguns conselhos. O conselho que Paulo nos deixa é que mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por momentos difíceis, sabe aquela situação que a gente acha que é impossível de resolver? Quando nós confiamos em Deus, se for a vontade dele, nada é impossível, nada é impossível para Deus. Então, quando a gente está em uma situação que a gente acha que é impossível de resolver, Deus nos mostra que para ele nada é impossível. Muito lindo isso, né? Muito lindo ver como a gente pode confiar em Deus quando a gente está na vontade dele. Ele se alegra muito com a nossa atitude. E quando ele se alegra, nós também nos alegramos, não é verdade? Quando nós estamos pertinho de Jesus, orando, indo na igreja, ouvindo a palavra dele e colocando a palavra dele em prática, isso também nos traz uma alegria muito grande, não é verdade? Bom, pessoal, essa foi a história de hoje, a história de 2 Timóteo, que foi uma carta que Paulo escreveu para o seu amigo Timóteo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e que durante a semana nós possamos ser obedientes e que nós possamos ter fé de que para Deus nada é impossível. Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Papai do céu, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada por este dia. Obrigada, Pai, porque nós podemos confiar em Ti e confiar que para Ti nada é impossível. Que essa semana nós possamos entender mais da Tua palavra ao longo do dia, que nós possamos colocar em prática isso que nós aprendemos hoje. Muito obrigada, Papai do Céu, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dando uma boa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém, criançada. Um beijo para vocês e até mais. Olá, turma do Gera, tudo bem? Que gostoso, né? Estamos aqui iniciando mais uma semana abençoada. E nós vamos hoje aprender sobre a segunda carta a Timóteo. Paulo escreve essa última carta, na realidade, porque foi um pouquinho antes da morte de Paulo que ele escreveu ao seu amigo Timóteo, seu filho amado, seu filho de fé. Então ele deu vários conselhos a Timóteo e a gente vai estar lendo, vamos estar estudando o que será que Paulo fala a Timóteo, o seu tão amado filho da fé. Vamos lá? Em 2 Timóteo, abre a sua Bíblia aí, 2 Timóteo, o capítulo 1, os versículos 13 e 14, fala assim, ó: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Então, a carta que ele escreveu a Timóteo, seu amigo, seu amigão, seu amigo do peito, né? E Paulo amava tanto a Timóteo como se fosse realmente o filho dele. Só que nessa carta ele escreve vários conselhos, porque Timóteo deveria ser jovem ainda, né? Ele estava pastoreando uma igreja, e então Paulo, como tinha muito mais experiência que ele, passa para ele muitos conselhos, algumas regras
igual nossos pais fazem para nós, colocam regras, contam, falam instruções, né? Dão instruções acerca de muitas coisas. Então aqui Timóteo foi orientado por Paulo e eu gostaria de estar apenas colocando aqui quatro conselhos que Paulo fala a Timóteo. E o primeiro dele é sobre esse versículo que nós acabamos de ler. Ele falou para Timóteo guardar a fé, guardar o amor, guardar a verdade. E qual que é essa verdade? A verdade é a palavra, né? A palavra do Senhor. Olha, Timóteo, guarda essas palavras que você ouviu de mim sobre Jesus, sobre a sua salvação, sobre a fé que a gente deve ter em Jesus, sobre o amor que é do próprio Jesus. Então esse foi o primeiro conselho que ele deu. O segundo conselho que ele deu está lá no capítulo 2, os versículos 2 e 2, fala assim: e o que da minha parte ouvistes, da parte, né, de Paulo, através das muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, olha só, ele está falando para Timóteo instruir outras pessoas, falar do amor do Senhor a outros homens que compreendessem, né, a palavra, que fossem tementes ao Senhor Jesus, e que essas pessoas fossem fiéis, fossem pessoas idôneas, pessoas de respeito, né? E que essas pessoas transmitissem essa mensagem que Paulo falou a Timóteo a outras pessoas, na sua casa, no trabalho deles, homens em quem as pessoas confiavam. Então esse é um outro conselho que Paulo deu a Timóteo, para ele passar todas as orientações que Paulo tinha falado a ele para pessoas, para homens que fossem fiéis ao Senhor. E esses homens iriam propagar mais ainda aquela mensagem que Paulo estava falando a Timóteo. Esse é o segundo conselho, né? Mas é engraçado porque nesse capítulo 2 aqui, Paulo fala outras linguagens aqui que ele usa para falar com Timóteo de uma forma diferente. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 2 mesmo, o versículos 4, 5 e 6, ele fala assim, ó: nenhum soldado sem serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Nossa, quanta coisa ele tinha que ser igual, né? Ele tinha que ser igual um soldado, ele tinha que ser parecido com um atleta, igual um lavrador. Mas por que será que ele usa essas linguagens, né? Por que será que ele compara a mensagem que ele ia transmitir a Timóteo dessa forma? Bom, eu penso assim, que um soldado em serviço, ele sempre cumpre ordens, né? Ele cumpre as ordens, ele é obediente, ele tem as regras tudo certinho, ele sabe ouvir a ordem e cumprir. Então, eu creio assim, que nós somos esses soldados do Senhor Jesus, que nós temos as regras que o Senhor nos passa, nos orienta, né? Para uma boa vida que diante do Senhor, uma vida cristã, né? Então a gente tem que ser bom soldado, saber respeitar as regras, né? Ser disciplinado e muito mais por aquele que é superior a ele. Quem é superior a nós? O nosso próprio Pai, né? Assim como os pais da terra, a gente sempre tem que ser obedientes às regras da casa, a tudo aquilo que eles nos mandam fazer, né? A gente tem que fazer. Então, ser obedientes, né? Ele também fala aqui que Timóteo tinha que ser igual a um atleta. Nossa, um atleta, né? Um atleta também tem que ser uma pessoa assim que tem horário, né? Que cumpre horário certinho, que respeita as normas, né? Senão, como que um atleta vai desrespeitar as normas do vôlei ou do futebol? Daí não tem ganhador, né? Pelo contrário, se ele fizer alguma coisa errada,
daí ele vai perder, ele não vai alcançar o objetivo, ele não vai ser um vencedor, né? Então nós também temos que ser esse atleta. O Senhor quer que cada um de nós sejamos um atleta. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou pra gente algumas normas, algumas leis que vai fazer bem pro nosso corpo. Um atleta não tem um corpo bem sarado, um corpo assim que aguenta qualquer coisa, né? Corre muito, tem músculos. Então nós também temos que ser esses atletas, né? Atletas de Cristo. Outra figura assim que ele fala também que é muito engraçado, eu achei engraçado. Ele fala que o Timóteo tinha que ser igual um lavrador. O que um lavrador faz? Ele trabalha na terra, né? Ele vai lá de manhãzinha, ele vai arando a terra, depois ele vai plantando a semente, depois ele coloca a terra em cima da semente, depois ele rega e ele começa a ver, né, os frutos, ele começa a ver as flores nascendo e os frutos, um mais lindo que o outro, e vai chegar um determinado período que essa vai ser tão linda os frutos que tem dessas árvores que ele mesmo vai poder se alimentar daquilo. Então eu creio que ele comparou Timóteo a um lavrador, igual nós poderíamos ser comparados também, que nós somos essa terra, nós temos que colocar essa semente nessa terra, ou seja, a palavra do Senhor no nosso coração, né? Para que a gente tem que estar regando, tem que estar alimentando essa terra, né? Ou seja, a gente tem que estar lendo a palavra, orando, alimentando o Espírito. E esses frutos do Espírito vai brotar na nossa vida. Então, e nós vamos colher depois tudo aquilo que a gente plantar, não é assim que fala? Então, que nós sejamos essa árvore que dê bons frutos. O terceiro conselho que Paulo fala a Timóteo, fala sobre pregar a palavra. E ele vai falar lá no capítulo 3. Não, acho que no 2 mesmo, No 2 ele fala assim, no 2, o versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomende essas palavras, dá testemunho solene a todos perante Deus para que evitem palavras contendas, para de que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que conselho que ele dá, né, a Timóteo. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Então, esse conselho é maravilhoso, é para nós, é para mim, é para você. Que nós possamos ser fiéis a esta palavra, né? Fazer aquilo que o Senhor quer, que recomenda, né? A Bíblia, ela está recheada de regras, de como a gente viver melhor, de como tratar o próximo. Então, ele já recomendou, Timóteo, permaneça firme e pregue essa palavra, a transformação para quem ouve ela, amém? E a quarta, eu gostaria de estar ainda falando para vocês, que ele falou, né? Ele deu mais uma instrução para Timóteo, falando sobre pessoas que têm uma palavra ruim, vamos dizer assim, na boca, né? Ou seja, tem palavrão, tem ingratidão. Então ele também corrige, né? E já logo vai dando essas instruções, essas regras a Timóteo. Então ele fala assim, lá no capítulo 3, o versículo 1. Sabe, porém, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, olha só, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, e aqui ele vai falando, viu? Todas essas pessoas que praticam isso, eles são inimigos do Senhor. Nós, por sua vez, ou ele fala, Timóteo, por sua vez, você tem que ser amigo do Senhor Jesus. Então você tem que praticar aquilo que é verdadeiro, aquilo que há fé, que há amor, que não seja ingrato, né? Devemos dar graças por todas as coisas, né? Não devemos ser desobedientes, não devemos ser irreverentes, devemos ser amorosos, piedosos, né? Então ele vai falando o que a gente tem que ser, paciente, né? Ele vai dando várias dicas aqui de como o Timóteo tinha que viver e como que ele tinha que falar, pregar a palavra, né? Na realidade, eu e você devemos fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus, porque tudo que desagrada ao Senhor Jesus é pecado. E o pecado entristece muito o coração do Senhor. Então, de tudo isso aqui que a gente ouviu, Paulo escrevendo a Timóteo serve para nós, para os dias de hoje. Tudo isso aqui. Leiam aí, são só 4 capítulos bem curtinhos. É maravilhoso. Ele fala muitas outras coisas aqui. Muito gostoso de ler, de ouvir. Muito gostoso de estar fazendo, pregando essa verdade, né? Esses conselhos fiquem para vocês também, né? Que vocês sejam amorosos, pacientes, que preguem a palavra, que sejam amigos do Senhor Jesus, que todas essas instruções para nós também, né? Que guardemos a verdade, que possamos ser atletas do Senhor Jesus, né? Que possamos ser lavradores do Senhor Jesus, que possamos ser soldados de Jesus Cristo. Amém? Então esse é o recadinho dessa semana que eu deixo para cada um de vocês, que a gente possa praticar esses conselhos que Paulo deu a Timóteo. Amém, irmãos? Tenham uma excelente semana. Fiquem na paz do Senhor. Um grande beijo a todos. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria.